O tema de hoje é sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo que é realizada de 4 em 4 anos para não bater com os Jogos Olímpicos, né? E foi criada pelo abnegado Jules Rimet, e também Jules Rimet que dá nome à taça que o Brasil ganhou 3 vezes, né? Taça Jules Rimet, que já foi chamada de Taça Vitória, Taça Nike, né? Em homenagem à deusa da vitória, né? Aquela imagem da Jules Rimet, troféu que foi roubado no Brasil, né? O Brasil adquiriu por 3 vezes. Então, vou começar aqui pela Copa de 30, com a camisa branca, né? Camisa branca que, segundo muitos, deu azar, né? Porque o Brasil participou com essa camisa branca de 1930, 20 anos, né? 1950, e não conseguiu o Campeonato Mundial, também por várias, vamos dizer que praticamente 3 seleções aí dos Campeonatos Mundiais foram seleções cariocas, né? 1930, o futebol estava com problemas, né? Os Jogos Olímpicos iam ser nos Estados Unidos e existia até uma ideia de retirar o futebol, porque o futebol não estava dando muito ibope, né? Na época o futebol também era um esporte amador, e aí o Jules Rimet batalhou aí esse campeonato mundial, né? E a Copa do Mundo lá pelos anos 20, e aí em 1930, né, começou o Campeonato Mundial, para não coincidir com as Olimpíadas também, de 4 em 4 anos, né? Para todo mundo, o pessoal não sabe, 1930 era complicado, né? A vida era difícil também, os jogadores não eram remunerados, existiam problemas de transportes, né? Principalmente para o continente europeu, ou do continente europeu para o continente sul-americano, e tanto de um lado como do outro existiam dificuldades, né? Quem ia bancar, e os uruguaios ficaram com a condição de bancar o Campeonato Mundial aí e ter um rendimento, né? Eles fizeram um rendimento aí e conseguiu o estádio centenário, né? Conseguiram construir em pouco tempo. Alguns jogos foram realizados também por sítios e também no estádio central, né? Mais antigos aí. A grande final foi realizada no centenário, né? Conhecido estádio aí, e um dos maiores da história aí do planeta, né? O Campeonato Mundial de 1930 também foi organizado graças a 2 fatores. Um fator era o eficiente futebol uruguaio, né, que já havia ganho medalha de ouro no futebol 2 vezes em 24 e 28, e a seleção também argentina, né, que também era destaque também, e comemorando também os 100 anos do Uruguai, né? O Uruguai acabou ficando independente em 1830, e em 1930 a FIFA resolveu comemorar também esses 100 anos do Uruguai com a organização do Campeonato Mundial. Poucas equipes europeias participaram, né? Iugoslávia, Romênia, entre outros aí. Estados Unidos participou, México, o Brasil, o próprio Brasil, né? E disputaram os campeonatos. Mas, como sempre, deu os favoritos, né? Os favoritos. Inclusive o vice-campeão Argentina teve o artilheiro Guilherme Stabile, né? O famoso Guilherme Stabile, e alguns destaques também, como Monte e outros jogadores aí da história do Varalho também. O Varalho morreu em 2010, né? Completou 100 anos, era o único jogador vivo daquela época. 100 anos de 2001. Varajo, né? 2LJ. Varajo, escreve com L, mas se pronuncia Varajo. Jogador dos 100 anos aí, que jogou, foi vice-campeão
do Uruguai, fez gol na Copa, né? Francisco Varalho, famoso delanteiro aí, né? O Monte, que curiosamente esse jogador também acabou sendo campeão da Itália, né? Acabou virando oriundo, jogando com a camisa da Itália 4 anos depois de 34, e é um dos poucos jogadores aí da Argentina que chegaram a disputar 2 mundiais. Fantástico isso, né? Também temos aí os grupos, né? Os grupos foram divididos, e desses grupos aí o Brasil participava, né, de um triangular. Muitos grupos tiveram 4 equipes e outros tiveram 3 equipes. O Brasil teve a vida, apesar de ser uma seleção mais fraca, carioca, né, os cariocas colocaram aí os grandes jogadores da época, o Frederich, o Feitiço, entre outros aí, não puderam participar dessa primeira Copa. O Brasil participou de um triangular junto com a Iugoslávia, e o adversário mais forte era a Iugoslávia mesmo, né? E inclusive chegou lá à semifinal lá, e tomou a cacetada do Uruguai, 6-1. Tivemos jogos aí também famosos, né? Os famosos jogos entre o famoso jogo, né, entre franceses e mexicanos, né? Saiu o primeiro gol da Copa do Mundo, o Lucien Laurent também, né? O Trepot foi o primeiro jogador substituído também na seleção da França, né? Machucou, tudo na primeira partida, né? O Brasil jogou com a Iugoslávia, adversário mais forte, e não conseguiu a vitória. Ele perdeu de 2-1. E o Preguinho foi o primeiro, né, que fez o primeiro gol aí do Brasil na Copa do Mundo. Teve também um grande destaque, né, que participou até da seleção, da famosa seleção da época, né, seleção do campeonato, o Fausto, a Maravilha Negra, né, e não participou das outras Copas porque acabou saindo de contusão. Também o Moderato fez gols, né? Os paulistas, na época também, viram a Copa do Mundo como um torneio sem importância. Curioso, né? A cara do pessoal, boicote dos europeus, era... Aí você vê na imagem também os capitães, né, Nasas e o juiz também pediu segurança, né, ficou com medo lá de ser... O Monte foi ameaçado de morte, né, e o juiz estava com medo, né, ele exigiu um barco, né, para fugir logo do Uruguai, o juiz Langenus, esse altão aí no meio, aí o juiz medroso. O Langenus, né? Aí você tem as imagens também do jogador Castro, né? Jogador primeiro deficiente físico, das curiosidades dessa Copa também, não tinha mão, né? Não tinha mão direita, porque na infância ele sofreu um acidente com uma serra, né? Imagine coisa, hein? E foi de destaque nessa Copa, e aliás em todos os tempos, né? Ele vai ser o destaque lá, primeiro deficiente da história a ser campeão do mundo. E também está entre os 11 que foram campeões olímpicos e campeões mundiais. O Banco, conhecido Banco Castro, né? A imagem do gol, aí ele fazendo o gol, né, na final. E o centenário também, lotado, né? A imagem do centenário, você vê, né? Balestreiros também, jogador. Você tem o Patenaldi foi jogador também dos Estados Unidos, foi o primeiro jogador a fazer 3 gols numa partida, hein? Patenaldi, revisão aí da FIFA, jogador norte-americano. Norte-americanos também chegaram aí na semifinal e tomaram um cacete, né, da seleção argentina.
Também coisa 6-1, hein? Imagine, eles passaram fácil, imagine, eles passaram pelo Brasil. Imagine se o Brasil pega esse Uruguai, será que ia tomar de 6 dessa época? Manique foi o cara que fez os gols contra o Brasil, né? E Vikovic também fez o gol, né? Fez o segundo gol da Iugoslávia contra os brasileiros, né? O time da Iugoslávia, vocês estão vendo aí o time da Iugoslávia. E o anúncio, né, no jornal El Comércio também, falando sobre o começo e da partida entre franceses e mexicanos, o El Comércio. Júlio Zimmer com a taça, né? A seleção dos melhores da Copa, você pode também ver aí o Trepó, Nazário, Vikovic, Andrade, né? Andrade, jogador do Uruguai, Fausto, Monte, jogador do Uruguai, Scaroni, jogador do Uruguai, Castro, Stabile, Sea e Ferreira. Uma base aí, né, entre jogadores do Uruguai e da Argentina e, segundo o jornalista aí, com o brasileiro Fausto da imagem também. Mais algumas coisas aí. A arrecadação do jogo final, $30 mil, ajuda de custo da FIFA, $75, despesas do Brasil, 500 contos de réis, o valor da taça, 14 mil, renda total, $255 mil, total de despesas, $200 mil. Então o lucro do comitê organizador foi $55 mil, né? O interessante nessa Copa do Mundo de 1930 é que não houve empates, né? 4.000 quilômetros de trem e 18 dias de navio, a viagem mexicana ao Uruguai, né? E os operários envolvidos na construção do Estádio Centenário, cerca de 1.500. Também alguns detalhes, né, da Copa do Mundo, né, falando que porque só os jogadores cariocas atuaram em 1930 por causa de uma rixa entre dirigentes cariocas da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, ABA, e paulistas da Associação Paulista de Esportes Atléticos, APA, no dia 11 de junho, um dia antes de cada data final determinada pela FIFA para as inscrições, após ser comunicada pela CBF sobre a convocação de 15 atletas. A APA alegou que o prazo era insuficiente. Assim, craques como Federach, Heitor, Luizinho, Omicá, Filó, Granó, Atier, Petronino, Del Débio, Clodô, Serafim, Nestor, Pepe de Maria perderam a Copa. O curioso dessa lista é que o Filó acabaria indo lá para a Itália, né, com o nome de Guarizzi, e ia se tornar o primeiro brasileiro campeão do mundo com a seleção da Itália. A Itália de Mussolini, ditador Mussolini. Isso é história famosa também. Coisas dos anos 30, né? Não participou. Também aqui fala que em 1930 algumas seleções não jogaram com suas camisas, né? A Bolívia teve que perder o sorteio, teve que jogar a camisa azul celeste do Uruguai. 1930, né? Aí a parte também do quarto gol marcado pelo Castro, né? Aí parece em filme, né? Imagem de filme. Aí os dois, né? De novo coloridos, né? Os dois capitão, né? Para fazer aí. Curioso também aqui, a gente vai notar, na foto não, né? Mas cada um jogou com uma bola, né? No primeiro tempo jogou a Argentina estava vencendo 2-1, e depois o Uruguai jogou com a bola, aí o Uruguai virou de 4-2, e foi o final da partida. O Uruguai campeão. O Equador e o Egito não participaram do primeiro Mundial em 1930 porque, devido aos meios de transporte da época, não chegaram a tempo para jogar a primeira partida do campeonato. Interessante, né? Aí, outra coisa, o Estádio Centenário. O
cimento ainda estava fresco e os torcedores resolveram escrever no cimento. Está lá até hoje, né? A marca dos torcedores. Não tinha secado ainda, né? E o campeonato estava sendo realizado. Figuras históricas aí, o time do Uruguai, né? A pose aí colorida aí do Balesteiro, Andrade, Serra, o próprio Castro, né? Hector Scaroni, entre outros aí. Nazazi jogava muito, né? Outras, o Parque Central, a imagem do Parque Central, foto. E Pocitos também, né? O cartaz do Uruguai e a Júlio Zimmer, a famosa foto da Júlio Zimmer, né? Foi criada aí, chamada de Vitória, depois Taça Júlio Zimmer, representava a missionaica, a deusa grega da vitória, como eu tinha falado antes. Muitos europeus esnobaram e assim terminou. Em 1930, o Brasil jogou com a camisa branca, né? Mas acabou sendo eliminado. O Uruguai campeão, primeiro título mundial. O Uruguai já começava a se destacar no futebol, ele está meio apagado. A Argentina também. A Argentina queria o de 34, não conseguiu. E assim, hoje eu falei da Copa de 30, 1930. Vocês sabem que o zero vale pela década anterior, né, por efeito de calendário. Vou dizer também que é uma Copa dos anos 20 também, né, porque o zero de 30. Por hoje é só.